palavra de Deus diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém. Pai, aqui está a tua palavra, Pai, que é sempre atual, que é sempre poderosa, que é sempre libertadora, porque ela é a verdade. E ela mesma diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que o Senhor nos liberte esta manhã de erros, de conceitos humanos, de filosofias deste mundo vil. Que o Senhor nos volte para a tua palavra, para que possamos dar ouvidos a ela, obedecendo-a e praticando-a em nossa vida, Pai. Que o Senhor fale ao nosso coração através do Espírito Santo, porque não viemos aqui interessados na opinião dos homens, nas filosofias do mundo e nem em doutrinas de homens, mas sim no que diz a tua palavra, que ela seja de fato a nossa única regra de fé e de prática. Para isso abrimos o nosso coração querendo ouvir a tua voz, e eu me coloco mais uma vez em tuas mãos pedindo graça e misericórdia e clamando pela unção do Espírito Santo para que debaixo deste poder tua palavra seja ministrada, barreiras sejam quebradas e todos nós possamos ouvir a tua voz. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Amados, como disse a você, estamos falando aí há 2 semanas sobre o que a Bíblia nos diz a respeito do compromisso do casamento, dos males que hoje muitos de nós temos acometido, às vezes, a nossa própria casa, e vimos isso nas mensagens anteriores. Mas hoje queria olhar contigo para a Bíblia e enxergar na palavra de Deus o poder que há na palavra para fortalecer o nosso casamento, para fortalecer os nossos relacionamentos como marido e mulher. E não há outra forma de fazer isso a não ser pelos princípios da palavra. Não há outra receita, não há outra fórmula mágica, não há outro conselho de internet que possa substituir o que diz a palavra de Deus. Como dissemos nas mensagens anteriores, precisamos dar ouvidos a ela. Precisamos obedecer à palavra. E não fazer o que a gente acha que deve fazer, mas sim o que a palavra de Deus nos manda fazer. E para isso, precisamos olhar para ela. Precisamos entender os seus princípios, princípios da palavra, que vão nos aproximar do centro da vontade de Deus, que é o melhor para todos nós. O que nós queremos não é a vontade de Deus? Não diz a Bíblia que ela é boa, perfeita e agradável, e a gente não quer que ela se cumpra em nós, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento? Então precisamos conhecer a sua vontade e viver de acordo com estes princípios, e não de acordo com sugestões malignas, com princípios desse mundo, com filosofias que hoje são milhares espalhadas por aí, querendo ensinar um novo meio de vida, um novo estilo de vida. Falamos semana passada, eu não devo pegar a Bíblia para justificar o meu estilo de vida, mas sim
mudar o meu estilo de vida de acordo com a palavra. E hoje a gente tem feito ao contrário. Dentro das igrejas, as igrejas têm sido influenciadas por palavras mundanas e não pela palavra de Deus. E estamos adotando comportamentos que imitamos de outros povos, que imitamos de outras culturas, ao invés de nos voltar para a palavra de Deus. Então não ouça a sugestão maligna, não pegue atalhos para a felicidade, mas busque na palavra a solução para qualquer problema que você encontrar em qualquer área da sua vida e mais especificamente na área matrimonial, como esse texto nos sugere. Porque o inimigo das nossas almas, a Bíblia diz, está presente, está rondando, está procurando uma brecha para atacar, para destruir. E as suas intenções não são boas. Só para lembrar você o que diz o texto lá em João 10:10, que todos nós conhecemos bem, diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Esse é o propósito do inimigo, esse é o propósito do maligno, chamado aqui como ladrão, que vem para realizar essas coisas. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, como disse nas mensagens anteriores, há uma escolha a ser feita. Deus nos permite escolher o que queremos, Deus permite que a gente tome decisões, só que decisões determinam o nosso futuro. Então eu tenho aqui diante de mim um ladrão que quer me matar, me roubar, acabar com a minha vida, e tem um Senhor que quer que eu tenha vida, e uma vida que seja abundante, que vale a pena ser vivida. Eu acredito que todo mundo busca a felicidade. Eu acredito que ninguém casa para ser infeliz. Você casa para ser feliz. Mas você, para ser feliz, precisa entender que você tem que obedecer a Deus. Porque enquanto não o fizer, não espere a sua bênção. Foi dito isso nas mensagens anteriores. É uma grande ilusão. Não obedeço, mas quero ser abençoado. Não obedeço, mas conto com a benevolência. Não funciona assim. Então há uma opção que precisa ser feita. Casa na rocha, casa na areia, tudo isso já foi mais do que dito aqui por várias vezes. Então, a vida abundante que Jesus veio trazer, ela passa pela obediência também à sua palavra. Jesus mesmo disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então há uma promessa, mas para eu desfrutar da promessa, para eu viver, não é olhando a internet, a vida dos outros, sonhando com ela, que eu vou ser feliz, mas é obedecendo a Bíblia, obedecendo a palavra, que a minha casa vai mudar, que o meu casamento vai mudar, que a minha família vai ser forte e feliz. Não é vendo o sonho dos outros, mas é realizando através de uma mudança do meu comportamento. E isso precisa ser bem entendido por todos nós. Não é indo atrás de filosofias, de psicologias, de conselhos mundanos, porque Deus não nos deixa sem orientação. Ele nos deixou a sua palavra. Então, se eu quero saber o que fazer, eu já tenho tudo escrito aqui. Eu não preciso que alguém me diga uma doutrina nova. Eu já tenho a doutrina bíblica e é ela que deve guiar a minha vida. Só que eu preciso seguir as orientações de Deus. É como a Bíblia pode ser comparada a um manual. O manual de instruções do fabricante. Quem é o seu fabricante? É Deus. Ele criou um manual para você. Mas hoje ninguém gosta de ler manual, né, irmãos? Você compra um aparelho e você lê o manual? Ou já sai ligando e usando? A maioria aqui sai ligando e usando, confessa, né? Eu, como sou da área de informática, eu estou acostumado a ler manual, irmão. Eu não faço nada antes de ler o manual. E se você trouxer isso para a vida, é assim também. Não faça nada sem ler o manual. Não sai mexendo sem buscar no fabricante as orientações que foram dadas. E depois você sai mexendo, o que acontece? Ou você não usa na plenitude do que poderia usar, porque você não conhece, né? Ou você faz alguma coisa errada e acaba quebrando o aparelho porque você usou sem as instruções, é ou não é? E assim a gente tem destruído a vida. Ou, quando não destrói, fica aquém do que poderia ser, não aproveita todo o potencial, porque a gente não faz como deveria fazer, como estão nas instruções do fabricante que eu preciso seguir. E aqui nesse texto, o apóstolo Paulo faz um resumo.
Tem muito mais coisa que a Bíblia diz sobre casamento, tem muito mais orientações, mas esse texto aqui é muito importante porque, basicamente, ele fala do papel de cada um. O papel que eu preciso desempenhar no casamento. Então ele fala do papel do homem e fala do papel da mulher. E se eu inverter esses papéis, não vai funcionar. Cada um tem a sua função. Cada um tem de Deus a sua cobrança. Cada um tem de Deus a sua orientação. Então eu não vou fazer o papel do outro e nem o outro vai fazer o meu papel. Cada um tem que fazer o seu papel. E aqui o principal componente desse texto de Paulo é a definição do papel de cada um. Então o que ele está nos mostrando são as diferenças de atuação, de desempenho do homem e da mulher dentro do relacionamento matrimonial, que é o assunto que ele está tratando aqui nessa parte do capítulo 5, como nós lemos aqui. Então, primeira coisa que eu preciso entender são os conceitos de Deus. O texto já começa no verso 22 com uma palavra que para os dias atuais ela soa como escandalosa, não é? Porque diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Pronto, acabou. Leu até aqui, já não leu o resto. Não é assim que está hoje, assim? As mulheres da igreja estão assumindo esse mesmo comportamento. Não, já falou em submissão, já não quero mais ler, não quero nem saber o que tem para lá. Isso daí é a ideia de Paulo era machista, aí começa, né? Começa aí as filosofias desse mundo. Mas eu preciso entender a visão de Deus sobre o homem e sobre a mulher. Eu preciso entender a visão de Deus sobre o ser humano como um todo. Esse texto não me explica, mas eu preciso conhecer a Bíblia, que é o manual completo. Então eu preciso entender que, para Deus, o homem, ou de forma genérica, né? O homem, quando digo homem genérico, é o homem e a mulher, não existe todos, tá? Tá bom? No português é todos, porque engloba o gênero tanto masculino quanto feminino. Algum doido inventou esse negócio, né? Mas, para Deus, o homem que engloba o homem e a mulher, genericamente falando, são todos iguais. Não há diferença. Quem cria diferença são os próprios homens. Deus não faz, a Bíblia diz, acepção de pessoas. Veja alguns textos bíblicos. Primeiro, conhecidamente, o texto de Atos capítulo 10, aonde o próprio apóstolo Pedro recebeu essa palavra do Senhor. No versículo 34, ele diz, então, falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não diferencia pessoas pela sua raça, pela sua origem, pelo seu sexo, pela sua condição financeira. Deus não diferencia pessoas com estes aspectos humanos. A diferenciação que Deus faz entre as pessoas são os que temem e os que não temem, os que o respeitam e os que o ignoram, os que o consideram e os que os desconsideram. Não há outra distinção entre as pessoas a não ser estas. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Veja outro texto em Gálatas, no capítulo 3. Aqui também na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 26 até o versículo 28, diz: Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Destarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então fica claro pela Bíblia e tantos outros textos que eu poderia usar, usei só esses dois para não cansar, que Deus não diferencia homem e mulher. Deus não diferencia uma raça da outra, um endinheirado de um pobre. Deus não faz essa diferença. Então, quando eu leio o texto de Paulo falando da submissão, isso não quer dizer de maneira alguma que a mulher é inferior ao homem. Porque você viu comigo aqui na Bíblia, o próprio Paulo, o Paulo machista, que escreveu isso aqui, falou ali em Gálatas, também a de Paulo, que não há homem ou mulher em Cristo, porque de Cristo nos revestimos.
Então não há diferenciação, não há diferenciação de valor nem de importância, mas nós temos que entender que temos papéis diferentes, funções diferentes, trabalhos diferentes a realizar. Isso é diferente. Hoje, na loucura que vivemos na sociedade, por mais que queiram dizer que você pode ter o gênero que você quiser, uma coisa nunca vai mudar. Homem é homem, mulher é mulher, irmãos. Homem tem características, mulher tem características. A mulher pode tomar hormônio, pode fazer o que for, pode mudar toda a sua aparência, mas ela continua sendo mulher. O homem também pode mudar tudo que tiver que mudar, mas ele nunca vai gerar um filho no seu ventre. Assim como a mulher vai ter limitações do corpo feminino. Eu acho muito engraçado esses movimentos, as feministas. A feminista, você quer... Aí, semana passada, faltou luz, né? Vocês viram que faltou luz? Aí os caras da Light subiram ali no poste, o cara se vestiu todo, botou uma roupa, botou uma capa, o outro ficou segurando de longe, ele foi lá, cortou o cabo, o outro foi lá, soldou, e saiu uma faísca e desligou. Não vai nenhuma mulher fazer isso lá. Aí, irmão? Não, aí tem que ser o homem. Mas não é igual? Por quê? Não estou criticando, não tem que ter uma mulher lá mesmo, porque tem coisa que é para homem fazer, e tem coisa que é para mulher fazer. Olha, isso é diferente, o corpo é diferente, a resistência física é diferente, o pulmão respira diferente, é o mesmo ar, mas a capacidade pulmonar é diferente, tudo é diferente. Então, quando eu quero misturar isso, eu estou primeiro indo contra um princípio que Deus criou, isso já é pecado, né? Fora disso, já não precisa discutir mais nada. Mas o que está em jogo são as funções, os papéis. Os papéis são diferentes. Homem tem um papel, mulher tem outro. É disso que Paulo está falando. Veja aqui em Efésios ainda, no capítulo 4, um pouquinho antes, no versículo 11. Olha o que ele diz. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Veja como Deus distribui funções diferentes dentro da igreja. Nem todo mundo tem a mesma função na igreja. Imagina, se todos nós fôssemos pastores. Dá para funcionar assim? Não dá. Ah, mas todo mundo é evangelista, todo mundo é profeta, todo mundo... Não tem. É diferente a função, o papel de cada um. Cada um tem um papel e cada um deve desempenhar bem o seu papel, e a Bíblia fala sobre isso. Deve exercer bem o seu ministério, o dom que recebeu de Deus, a vocação que recebeu do Senhor. Ela não pode, já preguei aqui várias vezes, não pode ser invejada, eu não posso ter inveja do dom do outro, porque cada um tem o seu. Cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu papel. E a confusão realmente começa, inclusive na igreja, quando um quer o papel do outro. Ah, não, eu devia estar lá naquela posição. Já quantas vezes você já me ouviu falar disso aqui na igreja, né? Ah, eu devia estar naquela posição, eu que devia estar ali pregando, eu que devia estar ali cantando, eu que devia estar tocando, eu isso, eu aquilo, porque você quer o papel do outro. A mesma coisa acontece no casamento. Quando os papéis são invertidos e quando a gente tenta fazer o papel do outro, a bagunça impera, a confusão vai reinar. Então, a primeira coisa que fica para a gente aqui em relação ao casamento, concentre-se no plano de Deus para você. Deus tem um plano para você, Deus tem um chamado para você, o plano está determinado. Ah, mas o outro não faz. Problema do outro. Não peque você por causa do pecado do outro. Esse é o princípio. Eu posso dizer para Deus, olha Deus, eu estou pecando porque o meu vizinho também peca. Olha, eu estou desobedecendo porque minha mãe desobedece. Isso justifica alguma coisa? Cada um é uma pessoa. Cada um é responsável pelo seu papel. Eu não sou responsável pelo papel do outro. Eu sou responsável pelo meu. Mas quantas vezes no casamento a gente perde tempo querendo mudar o outro? Enquanto de repente a solução seria mudar a mim mesmo. Enquanto a solução seria eu mudar a minha maneira de pensar e de agir, de fazer. Mas eu sempre acho que o problema está no outro. E aí eu deixo de fazer o que eu tenho que fazer e uso como desculpa o fato de que o outro também não faz. É como o pecador dizendo, eu peco, mas quem não peca? Aponta um que não peque. Eu erro aqui, mas os meus vizinhos também fazem. Na igreja está cheio de gente que faz isso. Né? É a desculpa que a gente dá. Essa desculpa é bonita, mas ela funciona? Ela absolve? Ela isenta de responsabilidade? De maneira alguma.
não nos isenta de responsabilidade. Então se concentre, primeira coisa, se concentre no seu papel, naquilo que você tem que fazer, e confie em Deus, que Ele abençoará o seu cônjuge, para que ele também faça o papel dele. Faça a tua parte e confie que Deus é poderoso para mudar o seu casamento. Confie em Deus, é uma questão de fé. Confiar é crer. Eu creio. Mas quando eu não creio, eu dou o meu jeitinho. Você vê, até o nosso pai na fé teve esse problema, Abraão, né? Sara quis dar um jeitinho. Está demorando, olha, é melhor a gente fazer por aqui. É isso que muitas vezes a gente faz. Casais na igreja começam a fazer isso. Dá o seu jeitinho. Não dê jeitinho, obedeça e creia que Deus vai fazer a parte dele. Creia que Deus vai abençoar o seu cônjuge, ou então vai matá-lo. Porque para mim é a solução. Ou ele muda, ou ele morre. Porque é até que a morte os separe. Então, se ele não muda, Deus leva. Tá bom? Mas você deixar, não. Esse é o papel de Deus. O teu papel é obedecer. O papel de Deus é mudar, levar, fazer o que Ele quiser. Mas obedeça e confie em Deus. Obedeça e confie que Deus fará o que é melhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é isso que diz a Bíblia? Então, se o cônjuge mudar, ele matar, tá bom, cooperou para o teu bem. Não é você que vai matá-lo, deixa com Deus isso aqui. Então eu preciso obedecer, esse é o primeiro princípio. Cada um deve cuidar de desempenhar bem o seu papel. Cuide de fazer a sua parte. Se você fizer bem a sua parte, entrega a Deus. Fala, Senhor, eu estou fazendo a minha parte. Agora o meu cônjuge, eu entrego em suas mãos. Que ele tenha temor, que ela tenha temor. Que ele e ela se voltem para a tua palavra. E quem não te obedecer também, porque eu estou obedecendo. E eu creio que Deus honra a quem obedece. Você crê, irmão? O problema é esse. É que às vezes a gente não crê. Mas está demorando para Deus honrar. Deus resolve. Deus não demora, não atrasa nem adianta. Ele faz tudo na hora certa. E tudo coopera para o bem daquele que acredita. Então, é uma questão de obedecer. Faça a tua parte e deixa que Deus faça a dele. Veja, o relacionamento precisa ser encarado nessa proporção. Como Paulo diz aqui, a mulher seja submissa ao marido, o grande problema disso é que a mulher, ao ouvir isso, imagina um marido. E aí ela não imagina um marido bom como eu. Minha esposa... Ela imagina um cara ruim, um ogro. Eu sou meio ogro às vezes. Mas ela imagina um cara Shrek, né? Imagina um cara grosso, estúpido. Só que a descrição que Paulo faz aqui do marido não é essa descrição. O marido a quem ela se submete não é o Shrek. É o marido que a ama e está pronto a dar a sua vida por ela, como Cristo deu sua vida pela igreja. Não é esse marido do noticiário desses programas de televisão que você vê aí no final da tarde. Como é que é? Falam aí, Datena, sei lá, existe Datena? Sei lá. Que mata, que arrebenta, que faz, que esculhamba. Não. É o marido que ama. A quem ela precisa, pelo menos, respeitar. Respeitar se submetendo. No sentido de estar apoiando, de estar junto. E é interessante que o texto não diz que a mulher tem que amar o marido. Diz que o marido tem que amar a mulher. Mas no final Paulo diz, a mulher respeite o marido. O problema está no respeito. Hoje em dia o que se ensina é a falta de respeito. Ninguém respeita ninguém na sociedade, irmão. Está uma bagunça. Jovens, adolescentes, crianças, homens, mulheres... Tem respeito. Então, o que o Senhor está aqui nos dizendo é o papel de cada um. Então, o papel é da mulher se submeter, no sentido de se deixar dirigir. Mas esse é o problema. Eu não quero deixar que alguém dirija.
Então você tem que estar no volante sempre. Então você não pode casar. Se você não quer deixar que alguém dirija, não case. Por quê? Porque só um consegue dirigir. Casa que dois dirigem, carro que dois dirigem, anda para algum lugar? Hein? Tuas duas pernas, se elas não cooperarem, imagina você, uma perna quer ir para o norte, outra quer ir para o sul. Como é que você faz? Não funciona. Alguém tem que dirigir. Se não há uma direção única, não existe direção nenhuma. Vira bagunça, os dois mandam. Não funciona isso. Há uma direção. E alguém que senta no banco do carona e se deixa dirigir. É assim que deve funcionar. Mas lembrando que o homem idealizado por Paulo é esse homem que ama. É esse homem que se dá. É esse homem comparado com Cristo. Então tira da cabeça a imagem do ogro, do troglodita. Tira da cabeça essa imagem. É a imagem de Jesus. Paulo diz, você se submete como se estivesse se submetendo a Jesus. E o homem ama a mulher como se fosse Jesus amando a igreja e se entregando por ela. Jesus se entrega pela igreja porque a igreja é perfeita? A igreja é cheia de defeito. Então, também não está dizendo que você tem que ter uma mulher perfeita para você se entregar por ela. É por essa aí que Deus te deu. Ela é perfeita? Não. Ela é cheia de defeito, igual você. Mas é por ela que você tem que se entregar. É por quem? É por ela que você precisa, se for preciso, morrer. Não é por outro. É por ela. E a mesma coisa é pedido da mulher. Então, cada um tem o seu papel. E desse papel não podemos mudar, nem inverter, nem subverter a ordem, porque senão não dá certo. Hoje o que temos visto é a inversão desses papéis. É a mulher que quer governar e as discussões que vêm por causa disso. Ou então é um marido que também não toma decisão. Ah, pastor, eu faço porque se depender dele, ele não resolve nada. Quantas vezes já ouvi isso? Ah, eu tenho que tomar a frente porque ele é um banana. Então quem está cumprindo o seu papel? Nenhum está cumprindo o papel, está tudo errado. Está tudo errado. Mas por outro lado, você que também chama ele de banana, ele nunca vai ser. Qual o oposto de banana? Cacetete, não sei lá. Ele nunca vai ser alguém firme se você continua o tratando como banana. Porque uma coisa chama a outra. Uma coisa alimenta a outra. E isso fica numa retroalimentação que não termina e se transforma numa bola de neve que cresce cada vez mais. E aí a gente vê depois de algum tempo o casal que um não aguenta olhar para a cara do outro. Porque os problemas são sempre esses, não mudam. Porque um não quer assumir o seu papel. E coloca a culpa no outro. Ah, eu também sou assim porque ela é assim, eu sou assim porque ele é assim. E aí vai. Você não dá conta do outro, você dá conta de você. Você vai prestar conta do que você fez com a palavra. Você vai prestar conta da decisão que você tomou, da obediência que você deu ou da falta dela. É você que vai prestar conta. Você não vai prestar conta se justificando no que o outro não fez. Você vai prestar conta do que você fez ou deixou de fazer. Está claro isso, meus irmãos? Então esse é o princípio. Cada um tem um papel e cada um deve desempenhar bem o seu papel. Fazer o melhor possível. Você, mulher, tem que ser essa mulher que está ali para apoiar. E o homem tem que ser esse homem que está ali para amar. Amor sacrificial, que não depende de um sentimento, como já foi dito, mas de uma decisão. Decida amar sua mulher. Não é porque ela merece. A gente está sempre condicionando o amor ao benefício recebido. Esse não é o amor de Deus. Quando Paulo compara o homem com a mulher e diz que o homem tem que amar como Cristo amou você, irmão. Cristo amou eu, gente podre, igual a gente. Então não é porque a gente merecia ser amado, que a gente era bonzinho. Deus está te chamando para amar uma mulher que tem defeitos, mas é a mulher com quem você escolheu casar.
A menos que um revólver, né? Não sei, aí é outra história. Mas é a mulher que você escolheu. Então você precisa amá-la, a ponto de, se preciso for, dar a sua vida por ela. E outro princípio que temos que entender, vamos ver aqui agora de novo o texto em Gênesis capítulo 2, que é citado, né, por Paulo, mas vamos ler aqui na versão original do Gênesis, capítulo 2, verso 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui a definição do casamento lá no livro de Gênesis. Transformação de dois em um. Então, se você deixa seu pai e sua mãe, se une a alguém e se transforma com este alguém em uma só entidade, ser, em um só ser, mudar, porque a entidade tem gente que lembra de outras coisas, né? Em um só ser, você se transforma em um só ser. Isso quer dizer que este é o relacionamento principal da sua vida. Não há nenhum outro relacionamento que você possa assumir com nada ou com ninguém que seja acima deste, a não ser o teu relacionamento com Deus. Porque é o único relacionamento humano em que nós nos transformamos em um. Então, por isso o texto diz, deixe o homem pai e mãe. Você casou, você deixou pai e mãe. Quer dizer o quê? Você abandonou, apedrejou, deixou morrer a míngua? Não quer dizer nada disso. Mas quer dizer que pai e mãe não mandam mais na sua vida, não dão mais palpites que não foram perguntados ou chamados, não se metem no relacionamento, não querem interferir na relação, né? De preferência não podem morar juntos, né? Principalmente no início do casamento, quem casa quer casa, mas há um rompimento, deixa o homem pai e mãe. Não é abandonar, mas é priorizar. Qual o relacionamento principal? Marido e mulher. Aí vem os filhos. Com algum filho você é uma só carne? Não. A Bíblia não tem um versículo que diga que o seu filho é uma só carne com você. Mas ela tem vários versículos que dizem que você é uma só carne com o seu cônjuge. Então o relacionamento com os filhos, por mais que seja maravilhoso, seja tão importante, ele não supera o relacionamento marido e mulher. Porque é só com marido e mulher que você se torna uma só carne. Então, você precisa entender que você só é uma só carne com o seu cônjuge. E para você cumprir o papel, você tem que ter isso bem firmado. Porque o que atrapalha hoje no casamento, entre outras coisas, e prejudica o cumprimento do papel, é um pai e uma mãe, cheio de boa intenção. Todo sogro e toda sogra são ótimos, cheios de boa intenção. Mas aquele ditado você conhece? De boa intenção, o inferno está cheio de sogro e sogra. Não é? Casal é casal. Se a gente for perguntado, a gente opina. A gente pode até dar um, né? Mas se não quiser, retira o time. Retira o time. Porque não cabe você mais. Não pode se interferir, não pode se intrometer. E o casal não pode permitir que isso aconteça. Hoje você tem homens que continuam sendo filhinhos da mamãe depois que casam. Você tem mulheres que também continuam totalmente ligadas à família depois que casam. E isso entra no relacionamento, se torna obstáculo, barreira, motivo de confusão, de briga, de um monte de desentendimento. A sua família agora é você e seu marido. O resto são familiares, são parentes. Sua família agora é você e seu marido. Aí os filhos entram, mas estão num nível abaixo. O principal relacionamento continua sendo marido e mulher, porque é o único em que Deus transforma dois em uma só carne. Então, para cumprir o papel, você tem que ter isso bem firmado em mente. Isso é princípio da palavra de Deus. Não use os teus princípios. Mas o que a gente faz? Crentes aqui que eu já vi um monte dizendo isso. Não, meu filho, marido a gente arruma por aí, mas filho veio de dentro da gente. Você já falou isso? Peça perdão a Deus agora. Que isso é pecado que você está dizendo. É bonito de falar, mas é pecado. Porque isso vai contra o princípio que Deus estabeleceu.
de que o seu marido é contigo uma só carne. E o dia que você colocar isso em prática, você vai ver que seus filhos serão mais felizes. Você vai ver que seus filhos se sentirão mais amados. Quando eles perceberem que papai e a mamãe se amam mais do que amam a eles, isso não vai dar trauma neles, não. Isso vai dar segurança para eles. Sabe o que dá trauma nos seus filhos? É ver vocês brigando e ameaçando se separar toda hora. É isso que dá trauma nos seus filhos. É assistir essas discussões e um diz pro outro, eu estou indo embora. Se você não mudar, eu não quero mais. E não sei o que, e você é isso, você é aquilo. Isso dá trauma nas crianças. Agora, as crianças saber que os pais estão fechados ali e que um não pode ser chantageado pelo outro porque estão fechados. Saber, olha, papai e mamãe não se separam de um, isso só vai dar segurança para as crianças. Elas vão ser felizes. Mesmo sabendo que se tiver que escolher, você escolhe o seu cônjuge ao invés de escolher o seu filho. Porque essa é a determinação de Deus. Essa é a determinação do Senhor. Os filhos são ótimos, a gente os cria para prolongar a nossa geração, para povoar a terra, para levar o nosso legado, tudo é maravilhoso. Mas quem vai ficar com você na sua velhice é o seu cônjuge. É ele que vai estar do seu lado. E que seja uma ditosa velhice, um casamento harmonioso. Falando agora dos papéis de cada um, versículo 25 do texto que lemos, Paulo diz, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amor incondicional. Como eu disse aqui, não é porque ela merece, mas é porque ele ama. Como Cristo amou, esse é o padrão que Deus estabelece. Veja 1 de Pedro 3,7, a primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo número 7. 1 de Pedro 3,7 diz, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, olha as feministas pulando aí, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então há um requerimento de Deus para que o marido ame a sua mulher, e aqui Pedro acrescenta o sentido de proteção. O marido tem o papel de protetor da mulher. Sabia disso? Está com teu marido aí, dá uma olhada para ele. Vê se tem um protetor aí do teu lado ou tem que o primeiro que corre quando estoura uma bombinha. É, irmão. É assim que a gente está vivendo hoje, nessa geração woke. Estoura uma bomba, o primeiro que foi. Eu vi um vídeo essa semana na internet do cara com a mulher. O outro vem, dá uma tapa na mulher dele, ele fica separando. Mas, meu Deus do céu, cadê os homens? Você já viu esse vídeo? O cara dá uma tapa na mulher dele, ele vai para separar. Às vezes tem que me enfiar a mão na cara do outro. Não é separar? É ou não é, irmão? Não, a gente vai separar. Não, o mundo está perdido. Se você depender de um protetor desse, é melhor o Chapolin Colorado. É ou não é? Mas o homem tem um papel de proteger. O homem tem um papel de liderança. Olha o verso 23. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, cabeça da igreja, sendo o mesmo salvador do corpo. O cabeça é no sentido da direção, da liderança. Isso cabe ao marido, está explícito na palavra, na direção de Cristo. Olha só, 1 aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 11, no versículo 3. 1 aos Coríntios 11, 3 diz, quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Tem sempre um cabeça, irmãos. Não dá para ter duas cabeças. Dá para ter duas cabeças? Aí a mulher ouve, não, é uma só, mas tem que ser a minha. Não, irmão, não funciona, não é assim que funciona. Deus está dando a orientação, é só obedecer, é só fazer que vai dar certo, é só obedecer que esse é o caminho melhor, essa é a vontade perfeita de Deus, não há outra solução. Veja versículo 26,
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Veja, outro papel aqui que Deus está trazendo para o homem é o papel de instrução. Diz aqui, além da proteção, a instrução, para que ele a santificasse, purificando por meio da lavagem de água pela palavra. Cabe ao homem a instrução do lar, a instrução dos filhos, na palavra de Deus. É o papel de professor, protetor, professor. Uma vez eu preguei aqui para os homens os 3 P's: protetor, professor. Qual era o outro? Provedor. Esse é o papel do homem. O papel é esse que foi dado por Deus e que precisa ser exercido. E o papel da mulher? Aqui, versículo 22, submissa. Versículo 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Essa é a submissão como a Cristo, como se a submissão fosse a Cristo. Veja que a Bíblia dá essa ordem, não só em relação marido e mulher, mas em relação patrão e empregado. Tudo isso é assim que a Bíblia coloca, é como ao Senhor. Porque você se submete e sabe que Deus te honrará pela sua obediência. Esse é o princípio apresentado por Deus na sua palavra. Então os dois são iguais, os dois caminham juntos, como a gente já viu aqui, mas a mulher tem um papel diferente, que não é o de cabeça e de liderança e de tomar a frente e de deixar o homem para trás. Não é esse o papel, e quando isso acontece não há como dar certo, como já disse. Desobediência jamais será abençoada. Em Gênesis, volta lá em Gênesis 2,18, olha o que a Bíblia fala aqui, lá no início. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Há uma relação de mútua dependência. Não há independência entre esses poderes. Há uma só carne. E há uma necessidade comum dos dois. E a mulher precisa desempenhar o papel de ser uma auxiliadora, apoiando, honrando, incentivando o seu marido. Irmãs, falo agora a vocês, o mundo está cruel. Muitas vezes seu marido é humilhado na rua. Muitas vezes seu marido é humilhado no trabalho. Muitas vezes ele é humilhado pela vida. Muitas vezes ele é humilhado por escolhas que fez, não importa a causa. Mas ele não pode chegar em casa e continuar sendo humilhado. A casa tem que ser o lugar em que ele tem a sensação, mesmo que seja fictícia, mas ali ele está governando. Ali ele está amando e sendo amado. Ali ele está respeitando e sendo respeitado. Então esse é um papel fundamental na vida da mulher. Mas às vezes a mulher primeiro a destruir o seu marido. Primeiro a olhar para ele e dizer, isso é um traste, isso é um vagabundo, isso é aquilo outro. E assim você, de fato, nunca vai cooperar para uma mudança na vida dele. E como diz Paulo, voltando aqui ao texto em Efésios, no verso 33, cada um de per si ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Esse respeito não pode faltar e hoje em dia tem faltado. Agora, a mulher é inferior? Não. A mulher é limitada? Não. Não há limitação. A Bíblia diz, só para você ver, abra aqui em Provérbios, capítulo 31. Olha como o autor de Provérbios, aqui nesse trecho, define a vida da mulher a partir do verso 13. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda à noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas, examina uma propriedade, adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços, ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite, estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado. Veja mais, quando se assenta com os anciãos da terra, olha como ela valoriza. Mas vê tudo que ela faz? Você percebeu aqui tudo que essa mulher faz?
Não está falando a Bíblia que a mulher tem que ser somente uma dona de casa no sentido estrito da palavra, mas ela mesmo em casa ou mesmo fora dela, trabalhando, ajuda, colabora, contribui, analisa, ajuda, coopera, mas não passa à frente do marido. Mas não passa o marido para trás, mas não compete com o marido, não diminui o marido, não humilha o marido, mesmo que ela ganhe mais do que ele. Esse é o problema que a gente enfrenta hoje na sociedade e essa é a razão de tantos casamentos que são destruídos. Ela faz roupa de linho fino e vende, dá cintas aos mercadores, a força e a dignidade são seus vestidos, quanto ao dia de amanhã não tem preocupações, fala com sabedoria e instrução da bondade está na sua língua, atende ao bom andamento de sua casa. É uma mulher virtuosa, como diz o texto aqui, que é o exemplo que Deus está dando para cada uma das mulheres, e assim devem proceder para o bem do seu casamento. E o marido deve amar essa mulher, deve valorizar, deve respeitar, deve elogiar, deve reconhecer, deve tratá-la como se tivesse Cristo tratando a igreja, como Cristo trata a sua igreja. Então, o papel de cada um definido pela Bíblia. E o papel dos dois é cada um fazer a sua parte. Cada um fazer a sua parte. Como diz a Bíblia lá em Amós 3,3, sabe o que está escrito lá? Pergunta assim, andarão dois juntos, se não houver entre eles, o quê? Acordo. Dá para andar com alguém em que não há acordo? E aí, irmãos, esse é o problema que até alguns usam como argumento para separar. Bom, se não tem acordo, é melhor separar. Não é isso que as pessoas costumam dizer? Não, não é isso não, porque o que Deus uniu, a Bíblia diz, não separe o homem. Acordo, só para a gente terminar, é uma definição bíblica que talvez seja diferente do que você imagina. Talvez alguns pensem em acordo como convencer o outro a concordar comigo. Entrei em acordo com a minha mulher, porque eu convenci ela a concordar comigo. Isso é o acordo? Ou a mulher dizer, não, eu convenci meu marido a concordar. Isso não é o acordo na visão bíblica. Não é simplesmente convencimento, não é? A gente precisa primeiro concordar com Deus. Quando os dois concordam com Deus, quando os dois olham para a palavra de Deus e concordam que os princípios de Deus estão sendo estabelecidos, aí automaticamente os dois concordam. Quando os dois buscam a vontade de Deus, automaticamente a vontade de Deus faz com que eles entrem em acordo. Não é só uma questão de convencimento, mas é de novo uma questão de obediência. Então, a Bíblia diz, há poder nesse acordo. Para a gente encerrar, aí falta mais 2 versículos. Mateus 18, verso 19, diz assim, em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. E a Bíblia diz também que se fizermos uma oração de acordo com a vontade de Deus, é certo que Ele nos ouve. Então essa concordância é estar de acordo com a vontade de Deus, para sermos ouvidos e para sermos abençoados pelo Senhor. A bênção de Deus depende da obediência. A bênção do Senhor depende da obediência aos seus princípios para o estabelecimento da sua vontade. Então, deixa Deus governar, deixa Deus operar, faça a tua parte, deixa Deus mudar o outro, deixa Deus tratar para que as coisas sejam diferentes como você sonha um dia. E para encerrar, agora sim, abra a Bíblia no Salmo 119, vamos ler ele todo. Não, pode ficar tranquilo. Versículo 105 apenas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E quando a Bíblia não é específica sobre algum assunto que você esteja discutindo com seu marido, quando não há uma resposta clara e específica sobre algo, é hora de vocês buscarem a Deus juntos. Exercitarem um outro princípio importante, que é de buscarem ao Senhor juntos em oração. Tem uma dúvida, não tem um acordo, não sabem o que fazer? Orem juntos a Deus, buscando a direção de Deus, e Deus pode dar uma opção diferente. Lembra do que diz Paulo, de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos?
Às vezes a gente coloca duas opções para Deus e pergunta, é essa ou é essa? E Deus diz, nenhuma das duas, é outra. Mas você só vai saber se você buscar, se você orar. De repente não é a tua opinião, nem a opinião da tua esposa, é uma outra que Deus vai revelar e vai colocar para você, e aí sim as coisas vão mudar. Então, não ore para que seu cônjuge enxergue como você, mas ore para que Deus mostre a vontade dele para vocês dois, e vocês queiram obedecer de verdade. Isso fica então para a gente como uma orientação para você consertar o teu casamento, para você que ainda não casou, entender a responsabilidade disso. Não case com qualquer um, não case rifando, tá? Não sorteie, escolha bem com quem você vai casar, porque isso é sério, isso é definitivo, isso é para sempre e assim deve ser encarado. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Pai, eu oro nesse momento, Deus, pedindo que o milagre aconteça, que o Espírito Santo convença. Não é o homem, não é a persuasão humana, não é a eloquência humana, mas se teu Espírito não tocar, se teu Espírito não convencer, nada vai mudar. E o que eu te peço agora, Pai, é que o Espírito Santo convença os corações da verdade, mude os conceitos, mude essas coisas que estão arraigadas na vida de muitos de nós, conceitos errados que aprendemos com pai e mãe, que aprendemos com herança de família, conceitos errados que estão distantes da Tua palavra. Que eles sejam agora eliminados pelo agir do Espírito Santo, que nos convence da verdade e que nos faz entender que nós é que precisamos mudar, que nós é que precisamos consertar, que nós é que precisamos Te buscar. E quando Te buscarmos, o que o Senhor falar, precisamos obedecer. Pai querido, faz esse milagre na vida dos meus irmãos. Abençoa os casais dessa igreja, Pai. Fortalece os casamentos, as famílias, as gerações. Fortalece, meu Deus, com paz, com harmonia, com respeito, com unidade. Filhos fortes, sadios, com segurança, sem medo de que seus pais hão de se separar a qualquer momento. Filhos que tenham segurança de que os pais se amam, independente do que acontecer, haja o que houver, um não larga do outro. Pai querido, abençoa a casa, a família do meu irmão, da minha irmã e todas as gerações. Pai Santo, se nós viemos de uma geração de divórcio, de descompromisso, não existe maldição hereditária. Nós fazemos escolhas hoje que mudam definitivamente a nossa vida. Não somos vítimas da escolha dos antepassados. Nós é que escolhemos agora o nosso caminho. E que isso seja entendido e vivido por cada um dos meus irmãos. É o que eu te peço. Deus abençoe as famílias, em nome de Jesus. Amém.